Vamos conversar sobre o diabo. Fala galera, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Messias e no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre o inimigo de nossas almas, sobre Satanás, o diabo. Hoje em dia é muito comum as pessoas acreditarem, falarem que acreditam em Deus. Todo mundo acredita em Deus hoje em dia. Mas quanto o assunto é Satanás, o diabo, as pessoas acabam relativizando demais. A ideia de um ser espiritual que é maligno, do diabo, de Satanás, é uma ideia muito primitiva para a mente pós-moderna. As pessoas costumam falar, naquela época as pessoas não tinham um entendimento que nós temos hoje em dia a respeito da realidade das coisas. Hoje em dia nós entendemos mais sobre doenças mentais. Então aquelas pessoas lá que não tinham esse entendimento, tudo que eles viam que era anormal, eles falavam que era o diabo, que era Satanás, que era esse ser maligno que quer tragar as pessoas e tudo mais. Mas eu quero apresentar aqui dois motivos para você acreditar e entender que Satanás é realmente verdadeiro e real. Primeiro, hoje em dia, como dito, todo mundo adora Jesus. Todas as pessoas querem puxar a sardinha para Jesus, querem trazer Jesus para o seu grupinho e como se ele fosse, como se estivesse do lado deles nas suas ideologias. Dizem que Jesus foi um grande homem com grandes ensinamentos, foi um mestre da moral e assim, por ter esse slogan, essa imagem de Jesus como um bom mocinho, todo mundo quer trazer ele para sua narrativa ideológica. Mas elas esquecem de perceber que uma das coisas sobre as quais Jesus mais falou durante seu ministério foi quanto à realidade do mundo espiritual, foi quanto à realidade de Satanás e do diabo. Portanto, você não pode ser seletivo quanto ao que você quer acreditar de Jesus e o que você não quer acreditar. As coisas que você acha que são legais, você gosta de citar o tempo todo, mas aquelas coisas que você não entende, você deixa de lado e você finge que não existe. Você não pode ser seletivo quanto a Jesus. Ou ele foi um grande homem e você aceita tudo que ele diz, ou ele foi um grande charlatão e você deve então rejeitar todas as ideias dele. Essa deve ser a sua reação contra Jesus, porque foi essa a reação que todas as pessoas da sua época tinham a respeito dele. As pessoas ou amavam ele e o coroavam como rei, ou elas os rejeitavam e procuravam matá-lo. Se a sua reação contra Jesus não for essa, ame-o ou deixe-o, você não está raciocinando direito. Jesus não permite que você fique em cima do muro e só ache ele um cara legal. Jesus não foi um cara legal. Você não crucifica caras legais. O mesmo Jesus que falou sobre amar o próximo com todo o seu coração é o mesmo Jesus que falou que existem castas espirituais de demônios que só podem ser expulsos com oração e jejum. Segundo, esse é o argumento mais racional para as pessoas que gostam de acreditar em Deus, mas não gostam de acreditar em Satanás, que é o seguinte: se você olhar o jornal de hoje, ou o jornal de ontem, ou o jornal de amanhã, na verdade, se você olhar para a história do mundo, sem entrar em assuntos mais complicados, é mais racional você acreditar que existe um ser superior, que é o supremo bem, ou um ser superior que é o supremo mal. Olha para a história do mundo. Se Satanás não existe, por que que uma nação se vira contra outra? Por que que filhos matam pais? Por que que pais abandonam seus filhos? Por que que essas coisas existem? Por que que nós mentimos? Por que que nós fazemos tudo isso que nós fazemos? Por que que a humanidade é tão decaída, é tão depravada da maneira que é? É mais racional você acreditar que existe uma força maligna ou uma força benigna espiritual. Por que que os homens são tão orgulhosos e mesquinhos? Satanás existe, quer você acredite ou quer você não acredite nisso. E C.S. Lewis diz que quando o assunto é Satanás, as pessoas costumam cair em dois extremos. A primeira é uma super crença em demônios e a segunda é uma subcrença em demônios. Ou seja, as pessoas supervalorizam Satanás e dão a ele
créditos mais do que suficientes para ele, ou as pessoas subestimam e acreditam que Satanás, diabo, isso é uma história para criança, essas coisas não existem. As supercrenças são as pessoas que supervalorizam a crença em Satanás, que veem o diabo em tudo e que querem sair fazendo exorcismo em todo mundo e em todas as coisas. E por outro lado, existem aqueles que desvalorizam demais e riem de todas essas histórias sobre Satanás. E isso acontece porque Satanás é extremamente ardiloso. Ele sabe exatamente como se comportar, como se revelar a diferentes pessoas. E nós vemos os ambos casos disso na Bíblia. Para as pessoas que estão conscientes da realidade espiritual, ele costuma ser como aquele animal que quando você chega perto dele, ele aumenta o seu tamanho, o dobro, para parecer maior do que ele é. Nós vemos esse caso na Bíblia quando nós encontramos pessoas endemoniadas que estão num estado que parece estar fora de si, como o endemoniado de Gadareno, por exemplo. A palavra de Deus fala que aquele homem, ele morava nas cavernas, nenhuma algema poderia prender ele, ele vivia se ferindo com pedras. Mas para as pessoas que não estão conscientes da realidade espiritual, ele é como aquele animal que quando você chega perto dele, ele se faz de morto, como se ele nem mesmo estivesse ali para que você nem dê importância para ele. Mas ele ainda está lá, vivo e presente. Nós vemos isso na Bíblia, por exemplo, quando Jesus fala para os seus discípulos sobre aquilo que ele deveria padecer, a sua morte, o seu sofrimento. Então Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, tenha dó de si, não passe por isso, você não precisa passar por todas essas coisas. E Jesus o responde de uma maneira muito chocante para as pessoas que não estão conscientes da realidade espiritual. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Eu não consigo ver, você não consegue ver, tudo isso porque ele está ali, se fazendo de morto, mas ele está ali. A gente vê que Satanás também adapta a sua estratégia ao longo dos anos. Antigamente era muito perceptível nas igrejas quando uma pessoa estava endemoniada. Os relatos são de pessoas que se pareciam como endemoniados de Gadareno. Mas nos tempos de hoje a estratégia mudou. Ninguém mais acredita em Satanás, mas ainda assim ele está ali se fazendo presente. Na ficção de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Maldanado, um demônio aposentado, está aconselhando Vermilindo, que é um demônio inexperiente ainda, a como tentar um ser humano. E na carta, Maldanado diz o seguinte para Vermilindo: eu percebo que o ser humano se tornou humilde. Isso é uma coisa terrível, porque essa é uma virtude. Mas se acalme, porque toda virtude pode se tornar algo bom para nós, se o ser humano perceber que ele a tem. Faça o seguinte: quando o ser humano estiver em um momento de grande pobreza de espírito, sussurre no seu ouvido, sugira para ele o seguinte pensamento: por Deus, como eu estou sendo humilde. Perceba que até mesmo nos nossos momentos de maior virtude espiritual, nós podemos nos corromper. Satanás está ali se fazendo de morto, mas ele está ali ainda. Sabe, que nós possamos abrir os nossos olhos para enxergar a influência oculta da serpente, mas nunca nos esquecendo que maior é aquele que está conosco, a semente da mulher que esmaga a cabeça do acusador. Então é isso, galera, obrigado por assistir mais esse vídeo, fico muito grato pela sua atenção. Eu peço para que você se inscreva aqui no canal para que você não perca, sai vídeo toda semana, toda sexta-feira às 18 horas tem vídeo aqui no canal. Por favor, não deixe de se inscrever e deixe o seu gostei também, compartilhe com seus amigos, aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Poste nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se você quer ajudar esse canal de uma outra maneira, adquira o meu livro Justiça e Graça, ele está com preço promocional, o link está aqui embaixo na descrição, com frete grátis para todo o Brasil. Então é isso, um abraço e até a próxima.